Vamos participar da palavra. Eu queria apenas, antes da gente iniciar a palavra, hoje separamos, repararam que eu estou de blusa azul e gravata azul, é o Abril Azul, não é? É um mês que faz menção, conscientização com relação ao autismo, e são muitas e inúmeras doenças que têm trazido um diferencial a essa geração. A gente pode chamar alguns de pessoas especiais, alguns chamam de doença, outros chamam de anomalia, enfim. Mas a palavra de Deus tem um modo muito peculiar de tratar essas coisas e nós precisamos estar bem atentos para a gente não fazer desse momento um momento do que eu acho. Na verdade, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou apenas um pastor latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Mas existe algo da parte de Deus que torna esse momento muito especial. E eu quero, assim, dizer que nós precisamos estar envolvidos. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo, a nossa sociedade, né, com o nosso mundo, com a nossa geração. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais diferente. Não é um mundo dos diferentes, é um mundo diferente. É um mundo de coisas diferentes, situações diferentes. O mundo todo passa por circunstâncias, muitas vezes se tornam desagradáveis. Se nós falarmos da guerra, por exemplo, a guerra sempre existiu. Mas nós precisamos estar atentos porque há guerras e guerras. Há guerras que são, eu diria, estritamente físicas, né? O interesse humano em invadir um outro país, um outro estado, essas coisas sempre existiram. Mas existe uma guerra espiritual também por trás disso, não é? Muitas pessoas morrem sem salvação. Então, é um mundo diferente. Se nós tivermos um pensamento cristão, nós vamos ver que muitas guerras não nascem apenas no egoísmo humano, no interesse humano, mas numa necessidade de matar, roubar e destruir, que é peculiar ao inimigo de nossas almas. Então, nós precisamos estar atentos a isso, e como servos de Deus, nós precisamos saber lidar com essas situações. Então, há uma outra situação que eu preciso, assim, antes de iniciarmos a mensagem, trazer um despertamento para a igreja, né? Nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, um tempo um tanto quanto turbulento, diria eu, de muita turbulência no que diz respeito ao amanhã. Sempre foi assim, né? Eu acredito, eu não sou dessa época, lógico, da colonização, mas eu acredito que o Brasil sempre teve influência de muitas guerras espirituais. Invasão de franceses, espanhóis, portugueses, isso sempre aconteceu. O Brasil perdeu aí a sua essência nativa. Fala-se muito de cuidar, né, dos povos, mas nós perdemos essa essência nativa. Alguns ainda lutam, né, para guardar aí os índios. Eu não sei bem como funciona. A grande verdade é que o Brasil sempre viveu debaixo de uma guerra espiritual muito grande. E não entrando somente nesse contexto, nós estamos nos aproximando, por exemplo, de eleições, né? Eleições municipais. E eu preciso dar essa palavra, queridos, por quê? A igreja, muitas vezes, ela é assediada, não é? Ela é cooptada para fazer apologia. E eu gosto muito de pensar, não que isso não se misture. A igreja não é apolítica, ela não nega a política, pelo contrário, não é? A igreja tem na história alguns envolvimentos políticos, mas é muito importante que a gente entenda o papel da igreja a qual frequentamos. Qual é o papel desta igreja, pastor? Bom, eu respondo primeiramente pela Igreja Nova Vida em Anchieta, mas eu represento a Igreja Nova Vida no Brasil. Nós representamos. E o posicionamento da nossa igreja é um posicionamento de liberdade de expressão de qualquer um. Todos têm liberdade de defender o seu pensamento. Eu não vou nem falar ideologia, isso é muito usado nos últimos dias e tem desviado a atenção para o que realmente importa. O que a igreja deve defender? Em todas as instâncias, né, municipais, estaduais e federais, e no mundo. Quando a gente pensa em eleições fora do Brasil, a gente deve orar para que lá os países também tenham políticos influenciados por Deus, pessoas tementes a Deus. Para quê? Para que haja o respeito da família, né? No nosso Brasil, nós temos uma Constituição que defende a família. Então, a igreja tem que defender a família.
E quando falamos em família no modo que Deus criou. Um homem, uma mulher e seus filhos, quer sejam filhos naturais ou adotivos. Então, a partir daí, a gente trabalha com a ideia de família. O que passa disso, a igreja vai fazer um olhar assim meio estranho. Mas nós respeitamos qualquer pensamento que secularmente seja uma família. Então, se alguém se apresenta como família, 2 homens, 2 mulheres ou coisas parecidas, né, que a cada dia isso está mudando, nós respeitamos o modo de pensar das pessoas. Nós não somos obrigados a concordar, mas nós respeitamos. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai se aproximando desse ambiente político, né? desse momento político. E nós temos na igreja algumas pessoas que trabalham nessa área, nós temos pessoas que dão assessoria, nós temos, talvez tenhamos até candidatos, eu não sei, alguns irmãos contam, né? Pastor, eu sou candidato. Eu não sou candidato a nada, eu quero ser candidato ao reino dos céus. Apenas isso. Mas nós temos pessoas. O posicionamento dessa igreja é neutralidade com relação à igreja. Tá? Você tem liberdade de defender o seu pensamento, a sua causa, no ambiente fora da igreja. Então, o pastor não autoriza nenhuma divulgação política no ambiente da igreja. Pastor, eu tenho um amigo, é seu amigo, não é meu amigo, não é amigo da igreja. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer isso no seu ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de amizade que você tem. Então, o pastor está proibindo, queridos, essa palavra é difícil, né? Eu vou até beber água, porque falar de proibição é uma coisa horrível. Mas eu estou proibindo qualquer pessoa usar a igreja para falar de candidatos. Pode falar no seu ambiente. Se você tem amizade comigo, eu vou conversar com você sobre isso. Onde? Na minha casa, na padaria, tomando um café. Na igreja, não faça isso. Esse é um lugar para que todas as pessoas, e hoje é um dia de falarmos de inclusão. Posso ouvir um amém? Todas as pessoas são bem-vindas, independente se eu concordo ou discordo. Nós vamos continuar lutando para irmos para o céu. Diga glória a Deus. É para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para defender. Eu brinco, falo muito de futebol, né? Ah, pastor, mas se tiver alguém que não seja flamenguista, só lamento por você. No céu vai ter mais flamenguista, porque a maior torcida do mundo é do Flamengo. Mas, pastor, se tiver alguém... Eu peço perdão, é apenas uma brincadeira, tá? Alguém já disse assim, o pastor trocou as poltronas vermelha e preta só para que todo mundo seja flamenguista. Falei, isso é inveja de vascaíno, fica falando essas coisas horríveis sobre mim. Mas, voltando à questão política, o pastor pede, né, encarecidamente, que você não use a igreja, não faça amizades pensando em divulgar o que você pensa. Não é legal, não é moral e não é sadio. Não faça isso. Se você tem amizade com seu irmão, se você tem o telefone do seu... Se ele é muito seu amigo, aí você faz o que você quiser. Mas se você se aproxima de alguém apenas para divulgar o que você faz, o que você vende... Você sabe que tem pessoas que entram na igreja? Eu me lembro de ter ido a um determinado comércio no bairro, e, na verdade, Vera foi, e a pessoa soube que ela era esposa do pastor Jarbas. Aí ele pediu encarecidamente que o pastor Jarbas divulgasse o comércio dele dentro da igreja. Eu disse, olha, eu espero que ele prospere, eu oro pelo comércio do bairro, mas ele não é membro desta igreja. E mesmo se fosse, esse não é o lugar de fazer o comércio. Esse é um lugar que, se você tem amigos, as pessoas sabem que você abriu um comércio, elas vão lá prestigiar você ou não. Mas não porque eu vou indicar. Então, eu achei um absurdo a pessoa querer que eu faça isso. Com que direito? Com que obrigação? Direitos e obrigações trabalham juntos. Então, o ambiente político é a mesma coisa. Você tem liberdade de defender qualquer candidato, você vai votar, você tem liberdade de votar. Eu espero que você faça isso sempre de forma consciente. Eu acho que você deve investigar antes de você sair por aí defendendo causas. Eu acho que você deve ter uma firmeza no que você pensa para você fazer a sua defesa. Fora isso, a liberdade é sua. Mas não no ambiente da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. E aí a ideia da proibição é válida. Tá? O pastor não autoriza. Se você quer saber quem é meu candidato, Jesus Cristo.
O modo que o pastor pensa sobre política, talvez na rede social você encontre alguma coisa. Talvez, porque eu também não sou muito de entrar em rede social. Eu tenho meu jeito de pensar. Não é? Alguém aqui já votou no Tiririca? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Mas é liberdade que você tem. Ué, o que eu posso fazer? Eu não aconselharia, até porque ele sempre viveu como um palhaço. E não é essa a profissão dele? Palhaço profissional, não estou sendo pejorativo. E se eu chegar agora como parlamentar perto dele e falar, ô palhaço Tiririca, eu posso ser preso. Porque agora ele quer fazer um outro modelo. Eu estou usando o exemplo, nem sei se ele está mais na política, foi só um exemplo, tá, irmãos? Então, por quê? Porque você tem essa liberdade. Agora, dizer que ele é seu candidato, isso é muito perigoso, irmãos. Não faça isso na igreja, faça isso em qualquer lugar. Liberdade sua. A igreja não serve para isso. Posso ouvir o amém? Graças a Deus por isso. Então, agora eu convido você a se colocar de pés. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra em Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu quero ler um versículo e meio. Depois nós vamos ler outros textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia ou na TV. Um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Apenas aí. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de estarmos aqui, ó Deus, nesta santa comunhão, neste santo lugar. Te pedimos que a tua graça continue estendida sobre nós e que a tua palavra seja uma palavra revelada, uma palavra de despertamento, uma palavra que nos convida a nos mantermos como família de fé, em comunhão e proclamando o nome de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Uma igreja realmente inclusiva. O que seria isso? Fala-se muito nesses últimos dias, em ser uma igreja inclusiva. A palavra por si só já dá a noção de que nós devemos acolher. Lógico que nos últimos dias essa palavra foi se desgastando um pouco, como muitas ações modernas, muitas palavras são usadas às vezes num propósito diferente. A ideia de inclusão, quando envolve a igreja, é um discurso desnecessário, diria eu. Por quê, pastor? Porque a igreja cristã nasce exatamente para fazer a inclusão. E não apenas uma inclusão social. Uma inclusão, daí nós falarmos em família, trazer pessoas que se sentem desabrigadas, talvez em suas próprias famílias ou no mundo, para dentro do universo, e por isso nos chamamos irmãos, chamamos uns aos outros de irmãos, para que sejamos uma família de fato. Lógico que todas as famílias têm as suas dificuldades. Então, o cristianismo nasceu exatamente para isso, irmãos, justamente para fazer a inclusão. Nós sabemos que os judeus, nos tempos de Jesus, por exemplo, eles tiveram dificuldade de compreender o que Jesus estava fazendo. Essa inclusão de outros povos, o diálogo com os samaritanos, com os gregos, o que Jesus estava fazendo? Uma inclusão. Mas era uma inclusão não apenas social. Enquanto a religião judaica estava religiosamente excluindo pessoas, que aí tinha uma visão da época sobre a religião, o papel da religião, religar o homem a Deus. Esse papel estava sendo cumprido, mas de uma forma que excluía as pessoas. Você vem de onde? Eu venho da Grécia. Não, a Grécia é um país de idólatras, vocês não vão para o céu. Só os judeus vão para os céus. E se eu quero ir para o céu? Bom, você vai ter que passar um processo, e esse processo é um processo judaico, um processo judaizante. Esse era o pensamento.
quando Jesus começa ali o seu ministério. Jesus, então, faz exatamente o contrário. E a gente precisa, então, examinar essa discussão de sermos uma igreja inclusiva para realmente falar do que é necessário. Talvez a gente precise pensar um pouco em como incluir, não apenas incluir. Essa palavra inclusiva foi bem distorcida nos últimos dias, no apelo das pessoas que se sentem diferentes, né, na sua preferência, na sua opção sexual. Esta aqui é uma igreja inclusiva porque recebe os homossexuais. Esta aqui não deixa de ser inclusiva, nós recebemos. A grande diferença é que nós temos um modo de agir, um modo de interpretar a palavra que mantém os cristãos heterossexuais. Quem é homem, quem é mulher é mulher. Mas se vier alguém que pense diferente, o que nós vamos fazer? Conviver e vamos tentar explicar o nosso modo de pensar, só isso. Não vamos aderir o pensamento secular. Não vamos absorver a ideia, como já disse, de família como qualquer coisa. A família tem os seus princípios criados por Deus. Homem, mulher e, na sequência, os filhos, se Deus permitir. Ok? Mas pastor, o mundo mudou. Não, o mundo vai mudar sempre. Vocês não têm ideia do que é o conceito família no mundo lá fora. A relação de um homem com animais, em alguns lugares, já é considerado família. Mas não entra na minha cabeça, não vai entrar. Se você é de Cristo, isso não vai entrar. Mas o mundo vai fazer com que a gente, ou tentar fazer com que a gente pense assim. Então, a ideia de incluir é a ideia de acolher, de receber, e a partir daí, discipular, tratar as pessoas. Esse é o lugar para fazer isso. Esse é o lugar para discutirmos o pensamento teológico, discutirmos como o cristão deve pensar com relação a alguns assuntos muito atuais. E, logicamente, debaixo de quê? O que o texto está tentando nos dizer? Esse texto aqui, simples, que nós lemos, 2 versículos, 1 versículo e meio, na verdade, que nós precisamos fazer essa reflexão constantemente, não é só porque hoje faz-se menção, não é, da questão do autismo, das pessoas com o espectro autista, não, também por esse motivo. Mas precisa ser constante, precisa ser debaixo de uma obediência, porque uma coisa, o que a ciência diz, não é? Uma coisa é que o pensamento humano diz, uma coisa é o que Deus fala sobre isso. E nós precisamos estar bem atentos. E a partir daí, numa constância, debaixo de uma obediência, a gente pode gerar frutos bons, que é o que nós vamos ver nesse texto aqui de Filipe, e esse eunuco, que você conhece muito bem. O que o texto fala? É de uma situação semelhante, não na sua essência, mas com relação ao resultado. Semelhante ao que estamos fazendo menção aqui, lógico. Há necessidade de sermos constantes, por quê? Porque nesse momento há pessoas na questão da salvação que ainda estão perdidas. Então nós vamos ter que sempre falar de salvação às pessoas. Quais pessoas? Todas. Todas que aguçarem os ouvidos para ouvir o que nós temos que dizer. Não importa se elas são iguais ou diferentes. Não importa se elas pensam como eu ou se elas nem conseguem pensar. Porque nós estamos falando em pessoas que podem ter alguma deficiência mental, mas as famílias que abraçam essas pessoas não têm. Então nós precisamos abraçar toda a família. Nós precisamos enxergar de uma forma ampla, numa visão periférica sobre o que está acontecendo. E esse mês é muito importante para isso. Por quê? Porque nós falamos de pessoas que estão realmente perdidas quanto à salvação. E aí vale a pena a gente pensar como uma família que não consegue ser abraçada numa igreja de tantos, olha as aspas, normais, só por elas serem diferentes, singulares, atípicas. Se elas não podem ser abraçadas pela Igreja de Cristo, vão ser abraçadas por quem? É algo que nós devemos pensar. Então, nesse texto maravilhoso de Filipe e o eunuco,
a gente pode entender que existe aqui a explicação daquilo que Filipe acredita ser a verdade. Mas para que essa verdade seja explicada, ela precisa estar primeiramente dentro de nós. É por isso que os cristãos estudam na escola bíblica dominical. Posso ouvir um amém? É por isso que o cristão ele quer fazer os cursos, ele quer ouvir uma mensagem que traga conhecimento, ele estuda a palavra, ele está antenado a tudo isso, porque ele quer ter a verdade dentro de si. Aí mesmo no texto que nós lemos, capítulo 8, se você continua com a sua Bíblia ou acompanhe pela TV, capítulo 8, versículos 30 e 31, diz assim: correndo para lá, aqui está se referindo à ordem que Filipe recebeu, e você já leu que ele obedeceu. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, um texto do profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Veja aqui que Filipe vai nessa intenção. Primeiramente, sem saber para onde vai, ele tinha a noção do que o anjo direcionou a ele, mas ele não sabia o exato lugar. Era aquela região de Gaza. Orem por Gaza, né? Porque há muitas pessoas hoje que estão padecendo no meio desta guerra, justamente em Gaza. Um lugar onde Deus proclamou o seu nome, agora está sendo vilipendiado por religiões e pensamentos de morte, não de vida, não de paz. Então, nesse momento, Filipe vai para Gaza e ali, dirigido por Deus, ele começa então a perceber que há um homem que está na sua carruagem, e este homem, a Bíblia vai dizer que ele era um oficial da rainha etíope, e que ele está interessado nas coisas de Deus, conforme era naquele tempo. Ele está lendo trechos do profeta Isaías, só que ele não entende. Mas quem pode explicar? Aquele que tem a verdade dentro de si. Veja que o eunuco, ele tem a verdade onde? Em suas mãos. Quando você tem a Bíblia na sua mão, você tem a verdade. Mas fazer com que essa verdade entre dentro de você, você precisa de uma explicação. Tem cristãos que pensam: não, pastor, eu só preciso de revelação. Mas ler a palavra traz a você a revelação. Até porque, como você vai julgar se o profeta está falando a verdade? Porque há profetas e profetas, há profecias e profetadas. Então você deve se inspirar. Nada contra você subir o monte e jejuar, mas se você tem hoje toda a logística do estudo, se você tem a ferramenta, se você tem a capacidade intelectual, e Deus trabalha tanto pelo ambiente da fé quanto pela razão, você deve estudar a palavra. Você deve estudar o que está acontecendo ao seu redor para você fazer o seu juízo, olha o nome, juízo de valor. Um juízo que tenha valor com relação ao que nós estamos tentando explicar aqui. Então veja que Filipe, ele tem a palavra no coração, esta palavra para ele é a verdade, e ele se depara com alguém que tem a palavra nas mãos. Então ele vai explicar a verdade. Ler a Bíblia e não entender o que ela está dizendo vai fazer com que a gente não pratique o que ela determina. Por isso alguns cristãos dizem: mas pastor, por que tem que ser assim? Ora, se você ler a Bíblia, você vai entender. Mas você quer uma explicação humana? Eu posso lhe dar. Pastor, por que a igreja tem que dizimar? Não, a igreja não tem que fazer nada. Nós dizimamos, em primeiro lugar, por uma obediência. Mas, pastor, o dízimo não está na lei? Não, queridos. O dízimo é inserido na lei, mas antes que houvesse lei, antes que Moisés proclamasse a lei, Abraão, no seu chamado, já havia entregue todo o seu dízimo nas mãos do sacerdote. Então, isso vem antes de lei. Se você ainda entra nessa discussão, por que a igreja não faz diferente? Você pode inaugurar uma igreja você mesmo, você pode criar uma igreja do seu jeito. Hoje há igrejas que fazem rifa, hoje há igrejas que pedem ajuda governamental. Eu já falei sobre a China. A igreja cristã na China não tem que fazer campanha, nem apelo, nem pedir dízimos e ofertas, porque a China dá um dinheiro para aquela igreja. É, pastor? É, só que tem um detalhe.
a igreja é escrava do governo chinês. Ela só pode fazer o que o governo determina. Eu já expliquei aqui que até a mensagem do pastor tem que ser enviada para o governo para ele avaliar se vai ter censura ou não. No nosso caso, e eu digo glória a Deus por isso, eu tenho a liberdade de proclamar o que eu penso, o que eu aprendi ser a verdade. Se vai contrariar interesses lá fora, eu posso ser penalizado, lógico que eu posso. Ainda bem que nós temos essa liberdade ainda, ore por essa liberdade sempre. Ok? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que diz respeito a essa constância. Precisamos ser constantes em pregar a palavra, porque esta é a palavra que liberta de todos os conceitos que não combinam com a vontade de Deus. E ainda estamos no mesmo tema sobre o autista, ok? Continuando, a questão da obediência. Para você caminhar, né, ao lado da obediência, você precisa ser instruído por Deus. Do contrário, você vai em direção contrária. Se você humanamente pensar para onde foi Filipe, um lugar desértico, no pensamento humano seria, não, esse não é o melhor lugar para eu estar. Se eu quero proclamar o evangelho da salvação, eu vou fazer isso onde há muitas pessoas. Esse é o pensamento comum. Mas para Deus, o que Ele quer? Não é quantidade. Deus quer o quê? Qualidade. Sinceridade na aceitação. Conversão de verdade. Então, quem é Filipe? Um homem que está debaixo da obediência constantemente e agora vai incluir na salvação um homem que no pensamento judeu era deficiente. Porque a Bíblia diz que ele era um eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Vou fazer uma expressão, não tem criança aqui, é mais fácil, né? O eunuco é o... Sabe o que é isso? Ele foi cortado no seu órgão sexual, ou, né, hoje há muitas formas de ser eunuco, mas naquele tempo era literal, o órgão sexual masculino era cortado para que ele pudesse servir, neste caso a rainha, sem correr o risco de trair o rei. Hoje tem pessoas que se fazem eunucos, ou seja, não, eu não quero... Eu vou me abster do sexo para servir a Deus, para servir um propósito. Esses se fazem eunucos. Alguns são feitos eunucos. E alguns nascem eunucos, né? Pode nascer com uma doença, uma deficiência no seu órgão. Ele é eunuco de nascença. Então, a palavra eunuco, neste caso aqui, é alguém que foi feito desta forma. E no pensamento do judeu, olha aí, daquela época, daquele momento em que Cristo está sendo exaltado, o eunuco não entra no reino dos céus. Ele não é judeu e, além de tudo, é deficiente. Lembra a ideia da deficiência? Quando um coxo está na porta da igreja e não pode entrar, ele fica do lado de fora pedindo esmola. Quando Pedro e João operam aquela cura em nome de Jesus, ele é curado e a primeira coisa que ele faz, ele entra na igreja. Agora ele pode entrar, ele não é mais deficiente. Então as deficiências no pensamento religioso do judeu era algo que impedia esta pessoa de entrar no reino dos céus. Esse pensamento, queridos, não combina com a inclusão que Cristo quer colocar no nosso coração. Então Filipe, ele debaixo de uma obediência, ele vai em direção ao deserto, e aí, lógico, dirigido por aquele que vê todas as coisas lá na frente. Versículos 34 e 35, aí mesmo desse texto diz: então o eunuco disse a Filipe, o eunuco foi explicado pelas as escrituras, ok? Peço que você me explique a quem se refere o profeta, Isaías no caso. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem, olha a oportunidade, o momento oportuno dele explicar, falar de Cristo sobre uma dúvida que aquele homem tem. Exatamente, foi por acaso. Não foi por acaso. Deus já sabia que naquele momento, que naquele lugar, aquele homem voltaria para o seu ambiente, a Etiópia, lugar não alcançado nem pelos judeus e ainda nem pelos cristãos, agora vai ser alcançado por Cristo.
vai disseminar a palavra. O que é isso, senão uma grande inclusão que começaria com este homem? Versículo 35, então, diz que Filipe explicou, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de quem? De Jesus. Não era só o pensamento de Filipe. Não, agora eu creio assim. Mas os judeus criam assim. Agora nós cremos assim, porque Jesus trouxe a revelação. Veja que a verdade está no coração de Filipe. E o que Filipe está fazendo? Transmitindo a verdade. Percebe a questão da obediência? Quando nós estamos debaixo da obediência à voz do Senhor, nós não tememos o que está por vir. A gente vai fazer aquilo que Ele quer que façamos. E sem esperar algo. O que eu vou ganhar se eu me tornar um evangelista inclusivo? O que eu vou ganhar? Pedrada do mundo. Mas você não faz isso para ganhar galardão. Você faz isso por gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo entendimento que Ele me deu, e agora eu preciso alcançar outras pessoas. Você vai ser de verdade um cristão inclusivo. Você entende isso? Pode dizer amém, se você entende. Então, se fizermos assim, nós estamos sujeitos a frutos bons. É muito natural, endossados por Deus. Versículos 36 em diante diz assim, vamos lá. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Glória a Deus. Incluiu no reino dos céus alguém que pela religião dos judeus estava excluído. Alguém que pela deficiência estava excluído. Alguém que por não ter nascido no berço judaico estava excluído. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso, porque a igreja de Cristo, ela, graças a Deus, ela é salva, ela se sente salva, mas em muitos momentos nós excluímos pessoas só porque elas não pensam igual a nós. Estamos fazendo igual aos judeus. Estamos excluindo pessoas. E aí a gente começa a entender que esse homem Felipe, ele é um homem tão comum, ele é como um de nós. Ele é chamado, se você abrir lá em Atos capítulo 6, você pode acompanhar, bem rapidinho pela TV, Atos capítulo 6, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, ele vai ser escolhido entre muita gente. 7 homens de boa reputação, olha isso, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, os apóstolos, os primeiros discípulos, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, que foi aquele primeiro diácono que morreu apedrejado, lembram dele? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e logo depois aparece quem? Felipe. Quem é Felipe? Um homem que servia a igreja daquela época, sem ter noção do que Deus ia fazer com ele. Mas como ele é dirigido pelo Espírito, como ele é um homem que lê a palavra, interpreta, por que ele pode explicar as Escrituras para o eunuco? Porque ele estudava as Escrituras. Não foi uma revelação. Felipe não chegou lá, eunuco, esse que te digo já. Bateu o pé na carruagem, parem cavalos. Se fosse nos tempos atuais, para quem não estuda a palavra, precisa depender dessas ações, desses movimentos. Que eu não vou julgá-los, mas eu vou dizer que em alguns momentos são desnecessários. Porque para você ser inclusivo, para você ser uma igreja inclusiva no contexto do autismo, você não depende de uma revelação de nenhum anjo, de nenhuma capacitação do Espírito Santo, a não ser a razão que ele te dá, para você entender que são pessoas iguais a nós. Diga glória a Deus. Isso você precisa de uma razão. Não, pastor, mas calma, vamos chegar lá.
Porque a inclusão, que é esse tema que nós precisamos tratar hoje, é muito visto hoje como a questão do direito, não é? Essa inclusão social positiva faz com que hajam vagas para automóveis de famílias com pessoas do espectro autista. Positivo. Não vou discutir sobre o certo e sobre o errado. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo uma inclusão, um cuidado especial, eu vejo uma separação de classes. É triste, né? A gente fala dos idosos, dos anciãos. Eu estou doido para fazer 60 anos para pegar o meu cartãozinho de vaga de idoso, irmãos. Ah, vou pegar, é meu, é direito. Olha como eu penso, é direito. Mas se eu sou jovem e vejo uma pessoa anciã de cabelos brancos, para aqueles que não pintam cabelo, tá? De cabelos brancos tentando estacionar, eu teria que dar, por educação moral, a vaga para ele. Mas como a sociedade é endurecida, você já viu no ônibus, no trem, no metrô, jovens que fingem que estão dormindo para não dar vaga para um idoso, para uma mulher grávida? Aí criam-se leis. Tem que ter lei. Senão vira uma bagunça. Não há respeito. Se houvesse respeito, não precisava de tantas leis. Mas antes que a gente pense no direito, vamos pensar na obrigação. Veja o que Deus diz lá em Levítico, capítulo 19, versículo 14. Veja como precisa ser uma obrigação. Olha o que Deus disse àquele povo que estava se preparando para entrar e tomar a terra estranha. As leis estão sendo colocadas como modo de organização da sociedade dos hebreus. Levítico, capítulo 19, versículo 14, diz: não amaldiçoe o surdo. Porque naquela época, pessoas já nasciam com deficiência para ouvir. Não tinham médicos ainda para colocar aparelho, a ciência não está evoluída, então o surdo é quem? Surdo. Naqueles dias, nasceu surdo, vai morrer surdo. O surdo entra no céu? Para o pensamento daquela época, não. É deficiente. Como é que o judeu recebia, ou melhor, apresentava a Deus o cordeirinho? Perfeito. Cordeirinho perfeito aos olhos dos homens. Branquinho, não podia ter mancha, não é assim? Não podia nascer com nenhum defeito. Aí apresentava para Deus: uau, Deus recebeu o meu cordeirinho perfeito. Essa visão é a visão do judeu, como ele interpretava a oferta perfeita diante de Deus, e isso vai ser trazido e respeitado até a vinda de Jesus. Porque Jesus não está se apresentando como o cordeiro único perfeito, por ele não ter defeitos ou não ter manchas. Ele está sendo apresentado como o cordeiro perfeito por não ter pecados. Diga glória a Deus. Aí a gente começa a entender sobre santidade. Perfeição para Deus é ser santo. Temos que ser santos. Diga para o seu irmão: precisamos ser santos. Isso que vai fazer de nós perfeitos, não completamente, lógico. Se você disser que é santo 100%, se prepara para morrer. Vai ser hoje o dia, daqui a 2 minutos. Mas como nós ainda estamos em perfeição, né, aperfeiçoados por Deus, santificados, nós precisamos da comunhão, da palavra, da igreja, do jejum, da razão, do estudo, do envolvimento com o Espírito Santo. Precisamos de tudo isso, irmãos. Não podemos abrir mão disso, não podemos nos sentir mais santos que ninguém. Nós precisamos ter o entendimento que estamos sendo santificados. Diga amém por isso. Então diz aí Levítico 19, versículo 14: não amaldiçoa o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Será que precisava Deus dizer isso? Sim. Aqui tem a maldade do coração humano. Ele é cego, vou botar o pé na frente. Vou botar um palitinho para ele tropeçar. Maldade do coração humano está aqui. Mas isso envolve muito mais do que a ação em si. Mas temos seu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu vejo todas as coisas. Aqui, o pensamento de inclusão já nasce como: envolvam os surdos e os cegos no ambiente de vocês. Cuidem deles. Abrace-os.
coloque condições para que eles possam caminhar. Quando a gente vê toda essa lei sendo criada, você já andou no shopping, já viu aqueles os carocinhos no chão, assim, para você pisar, é para o cego se guiar, irmãos. Essas leis nada mais são do que um trabalho de obediência ao cuidado que Deus queria que todos tivessem com todos. Mas aí a gente tem dificuldade, queridos. Uma ordem aqui que já existia antes da Igreja de Cristo, antes de Cristo nascer. A lei está sendo proclamada ainda. Mas por que, pastor, que os judeus não entenderam isso? Corações endurecidos. Por que às vezes a igreja cristã não se torna uma igreja inclusiva de verdade? Porque muitos corações dentro da igreja estão endurecidos. E sabe o que as pessoas dizem para endurecer o coração? O problema não é meu. O problema é nosso. Será que vamos precisar sofrer o problema para abraçar a causa? Não precisa. Diga glória a Deus. É mais fácil, fazer o que pensamos ser certo do que obedecer a Deus. Não, pastor, eu o quê? Você isola? Você se isola? Os judeus cresceram nesse pensamento, irmãos. Pensamento torto. Evangelho segundo João, capítulo 9, se você desejar abrir, ou então apenas anote, depois você lê em casa. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Lembra disso? E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Vê como eles estão pensando. Nascer cego é pecado. Alguém pecou. E nasceu com defeito, pecou. É pecado, lógico que é pecado. Quem disse isso para você? Em que parte você entendeu que você é mais perfeito do que o outro? São os seus olhos que estão enganando você. Perante Deus, todos nós temos defeitos. Tem pessoas que têm defeitos tão sérios que dá mais trabalho para corrigir. Porque não são defeitos visíveis, são defeitos invisíveis aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de quem? De Deus. Você vê que Levítico, centenas de anos lá atrás, já proclama uma palavra para abraçar, para envolver, para acolher, para incluir. E como os judeus estão pensando centenas de anos depois? Coração duro. Ele é cego porque ou ele pecou e por isso ele recebeu essa maldição, ou os pais dele fizeram algo que desagradou a Deus. Esse era o pensamento lá de trás, irmãos. O pensamento de hoje, que deveria ser o pensamento da igreja há 2000 anos, a partir do momento que Jesus revela-nos a vontade de Deus, era que a ordem divina fosse obedecida, que cuidássemos uns dos outros, inclusive das famílias atípicas. E aí aqui entra uma palavra que você vai entender bem. Atípico é aquele que não se parece com o tipo. Não se parece com quem? Com você? Quem disse que você é mais perfeito? Quem disse que você tem condições de dizer eu sou o mais santo? Aí a gente começa a criar rótulos, e essa palavra típica não é minha, não está na Bíblia. É uma palavra criada pela sociedade para abraçar as pessoas, mas dizer que elas são diferentes, sim. Aos olhos de Deus, não penso assim. O problema é que essa maioria que encontra pessoas atípicas, elas são maiorias a partir de quem? Sabe o que fizeram com aquele cego que Jesus curou? Porque o texto vai dizer, depois você lê em casa, capítulo 9 de João, e Jesus curou aquele cego. Perguntaram, Jesus, ele pecou? Não, é nascença, ele está assim, a mãe dele falou que ele nasceu assim. Mas então foram os pais? Não, ele nasceu assim para se manifestar a glória de Deus. Querem ver? Aí Jesus vai lá e opera um milagre. Jesus cuspe no chão, cospe no chão, pega o cuspe, coloca nos olhos, opera o milagre. Os textos vão se diferenciando no método, mas ele cura. Lá no capítulo 9 mesmo, versículo 28, lê comigo. Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, porque o cego está discutindo com eles.
O cego que não é mais cego está dizendo, não, aquele homem me curou sim. E ele é santo. E os judeus dizendo, como assim? Não, por quê? Aí começa uma discussão. E aí, num determinado momento, esse cego diz, vocês são discípulos dele, ou deviam ser, pelo menos? E aí eles batem de frente com o ex-cego. Olha aí. O insultaram e lhe disseram, o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de quem? De Moisés. Eles queriam continuar na lei. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, se referindo a Jesus, nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. O que ele fez, ele fez. Isso ninguém pode negar. Olha que coisa maravilhosa. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Você pode dizer amém por isso? Então, você tem que atender a Deus para que Deus atenda a você. Versículo 32, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, porque não era a cura de uma doença que está chegando, era alguém que estava com esse problema desde quando nasceu ou antes de nascer. Versículo 33, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada, mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Olha aí. Olha o embate. O que eles fizeram? O expulsaram. Eles excluíram um homem que agora nem defeito tem. Queridos, a nossa sociedade não precisa ver em nós defeitos para nos excluir. Basta a gente discordar de alguns. Basta você discordar e você já vai ser excluído. Se eles excluíam aquele cego por ser cego, qual o motivo agora de o expulsarem? Ele bateu de frente, ele não concorda. Então, preste atenção, porque a Igreja de Jesus Cristo precisa aprender um pouquinho mais a incluir, a não julgar e a praticar a empatia. Sabe o que é empatia, né? Empatia é uma simpatia que envolve o abraço. A simpatia, ela apenas diz, qual é o seu problema? E você conta o problema e a pessoa, puxa, é difícil, né? Que Deus te abençoe, vá em paz. A empatia diz, não, vem aqui, eu vou orar por você e vou te ajudar no que for preciso. A igreja é inclusiva, ou deve ser inclusiva, porque ela tem que praticar a empatia, irmãos. Nós precisamos ser mais empáticos. Essa inclusão vai depender de como nós abraçamos. Nós estamos vivendo tempos assim tão difíceis que Deus precisa cobrar da igreja. Deus precisa manifestar o seu poder através de determinadas situações para que as pessoas entendam qual é a vontade de Deus. Não precisava, irmãos. Já está nas Escrituras, está tudo aqui. Desde Levítico, desde antes, o modo de Deus trazer a revelação já está aqui, queridos. Glória a Deus pela Bíblia. O problema é que não lemos. E aí a gente fica ouvindo só o que a sociedade diz. E aí vamos ficar dependendo de leis para que o autista tenha vaga especial? Não, eu deveria dar a vaga especial independente do problema alheio. E aí a gente vai pensando igual ao mundo. Mas nós não somos desse mundo. Você entende isso? Nós somos de outro mundo, o mundo da glória de Deus. Você é de Cristo? Então você é igual a eu. Igual a eu. Igual a eu. Como? Joe. Eu sou Joe. Você também é Joe? Fala assim para o seu irmão, você é Joe. De outro mundo. Diga para ele, você não é deste século. Você não pertence a este mundo, você pertence a outro mundo. Mas estamos aqui, só que precisamos entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa colocar mão à obra, mãos à obra. A coisa está tão séria, irmãos, e aí nós devemos pensar um pouquinho enquanto igreja. Eu trouxe 3 imagens aqui, para você entender o grau da falta de entendimento secular, o grau da falta de entendimento secular quanto a este problema, que não deveria ser chamado problema. O autista não é o problema é o que fazem ao redor do espectro autista. Aí sim tem muitos problemas. Primeiro, é do jornal Metrópole, coloca para nós.
Pais querem colocar filha com autismo para adoção. Não a amamos. De acordo com o relato da mãe, publicado no Reddit, algo assim, a filha de 8 anos com transtorno de espectro autista é um fardo para ela e seu marido. Os próprios pais, eles se sentem perfeitos e têm uma filha que não está perfeita como eles. Aí surge o problema. O problema não é o espectro autista. O problema é como eles entendem. Se eles entendem que Jesus havia dito, não é, para aqueles homens, olha, ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse. Mas como é que o poder de Deus vai se manifestar em algo tão diferente? Nosso Deus é diferente de tudo que a gente possa imaginar, irmãos. Nosso Deus é extremamente diferente, de tal maneira que não combina com este mundo. Ele exige de nós santificação. O mundo exige de você santificação? Não. O mundo exige de você parecer-se com o mundo. Por isso a igreja vai sendo transformada num lugar que nem parece mais igreja. Porque as pessoas não se respeitam, as pessoas não se amam, as igrejas estão descaracterizadas, já removeram a cruz da igreja, já removeram o lugar santo da igreja. Igreja é um lugar de fazer negócio, igreja é um lugar de comércio, igreja é um lugar de oba-oba, igreja é um lugar de se vestir de qualquer jeito, de cantar de qualquer jeito. Pode trazer música secular, vamos fazer uma versão disfarçada, vamos dizer para Jesus, a gente diz eu te amo, eu te amo. Não, a gente não diz eu te amo, Senhor, excelentíssimo Deus. A gente diz, eu te amo, Jesus, porque você... como é que a igreja mudou? Eu queria que Deus dissesse, dobre a língua. Você está falando com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas a igreja mudou e a misericórdia de Deus continua estendida. Segunda imagem do Correio Brasiliense. Distrito Federal. Mãe mata filho autista em apartamento de Águas Claras. Os corpos do filho e da mãe foram encontrados com perfurações de marcas de tiro. Segundo a investigação, ela matou seu filho e depois cometeu suicídio. É muita pressão. Talvez não seja só por ela. Não sabemos como esta família, parentela, abraçou a causa. E ali, pelo que mostra a foto, não é uma criança, é um adulto. Terceira imagem, que mexe e deveria mexer mais conosco, o Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, foi um jornal que falava do Setembro Amarelo. Hoje nós estamos no Abril Azul, fazendo menção da conscientização do autismo. O Setembro Amarelo é prevenção e combate ao pensamento suicida. Agora, olha o que diz ali. Índice de suicídio pode ser até 10 vezes maior entre pessoas com autismo. Por quê? Se ela cresce num ambiente que a excluiu e o mundo não olha para ela, aí eu vou ser crítico com relação a determinadas leis. Estamos criando tantas leis para tantos grupos que nós estamos dizendo para aqueles grupos que eles são diferentes de nós, porque nós mesmos não estamos abraçando eles. Eu digo para um idoso, não, você merece a fila. Não é porque ele está cansado, porque a lei obriga. Mas se eu fizesse isso pelo carinho, pelo amor, pela empatia, não precisava de lei para isso. Mas agora precisa. E muitas vezes a lei não é cumprida. Veja isso, queridos. Esse índice de suicídio vai envolver o autista, que pode chegar à conclusão no seu pensamento, porque há graus, né? O certo não é referir-se a graus, mas eu estou trazendo só para você entender, a graus de autismo. Alguns são nítidos, outros nem tanto. Eu já falei para a Vera que eu tenho toque. Seu pastor tem toque. O que é toque? Toque é aquela mania de, bota no lugar, aí, botar errado assim, vira mais assim, ajeita assim, está fora do ângulo. Eu tenho toque, e daí? Qual o problema? Preciso contratar uma faxineira para a igreja. E aí já vou botar no anúncio. Tem que ter toque. Se não tiver toque, não serve. Porque eu vou ser chato, eu vou dizer, está errado, limpa isso aqui, arruma isso aqui. Não, está fora do lugar, bota assim. Ó. Tá bom, queridos. Mas eu não quero nenhuma lei que me proteja sobre isso. Eu quero ser respeitado por vocês do meu jeito. Assim como eu preciso respeitar cada um de vocês do jeito que vocês são.
preciso amá-los, preciso cuidar de vocês, para que esse fantasma do suicídio, como a gente tem sempre explicado, que dá vontades de ouvir a voz dele e dizer, vamos terminar aqui porque já está horrível. Não, isso é muito sério. Então, para a gente ir concluindo, há questões muito sérias que precisam tratadas. Primeiro, e aí eu vou trazer alguns resumos de estudos seríssimos nessa área. Escute, primeiro, o nível de estresse, quando o autismo é o caso. O nível de estresse de uma mãe de uma criança autista, e aí se referindo mais à mãe, pelo modo que ela abraça, o pai também abraça, mas pode servir para o pai. Só que aqui o estudo falava especificamente da mãe. O nível de estresse de uma mãe de uma criança autista é comparado ao nível de estresse de um soldado que acaba de voltar da guerra. Pense numa pilha de nervos. Qualquer barulho. Está aqui, ó. Não é palavra minha, nem está na Bíblia. Isso é, graças a Deus, os homens estudando. Nós, como igreja, precisamos considerar isso. Nossa empatia revelará uma verdadeira conversão. Então, se você for empático com a família autista, de um autista, você vai mostrar que você é uma pessoa convertida. Se você ainda olha, nariz torto, olhar de lado, me perdoe, mas esta igreja vai precisar ainda de conversão. Segundo, as rupturas familiares estão na lista das consequências. O que significa isso? Que o índice de divórcios em casais com filhos de autistas é até 80% maior. Porque às vezes um abraça, o outro não, porque eles não conseguem lidar com a situação, porque a criança, neste caso, é uma criança diferente no seu modo de agir, precisa ter uma atenção especial. Eu conheço famílias que, pelo menos duas, que não conseguiram ficar juntos, marido e mulher, por terem um filho autista. Não podemos culpar nenhum, nem outro, mas podemos enxergar a igreja da qual eles participavam, podemos olhar para os familiares, podemos olhar para a sociedade, irmãos. Porque é uma situação difícil. Você pode ter um lugar maravilhoso, você pode ter uma escola preparada para o autista. Mas quando ela sai da escola, ela entra no trem, no metrô. Como é que está o mundo? Tudo bem, pastor. Mas o mundo não é a igreja. A igreja não pode ser assim. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não pode. A igreja não deve abraçar apenas o autista, mas toda a sua família. O acolhimento por parte da igreja resultará numa missão compartilhada. Quando nós abraçamos famílias que têm esta dificuldade, nós estamos dividindo a missão, porque é uma missão diferente da nossa. Se você não tem parentes, se você não tem filhos autistas, se você conhece alguém, divida a missão um pouquinho. Ofereça ajuda, procure se informar, estude sobre o assunto. Cada caso é um caso. Aqui o pastor não tem como dar uma regra, mas a empatia se torna uma regra. Terceiro ponto. O abandono significa que não compreendemos a ordem do general. Deixa para lá, o problema não é meu. Você então não está na missão. Porque se nós somos soldados de Cristo, não é? Qual é a missão quando leva-se um batalhão de destacamento para a guerra? Nenhum soldado fica para trás. Tem um filme que fala sobre isso. Nenhum soldado precisa ficar para trás. Soldado ferido, vamos lá resgatá-lo. Manda uma equipe, resgata, ajuda, para que ele volte para casa. Mas ele tomou um tiro, conserta o tiro. Perdeu a perna, vamos amputar, vamos tratar. Não, queridos, a vida, nós estamos falando de vida, e vida é vida. Preste atenção, a alma não falta pedaço, a alma não tem deficiência, o nosso corpo vai apresentando deficiências múltiplas. Nós temos muitos problemas que nos fazem deficientes comparados a alguém, mas a sua alma não é. A sua alma não tem cor, olha aí. A sua alma nem credo tem, é ela e Deus, não passa por religião. A sua alma não tem cor, a sua alma não tem vida financeira, a sua alma é perfeita, mas para ela alcançar o lugar perfeito, ela vai ter uma relação com o corpo, e às vezes o corpo é maltratado pelo mundo que nós vivemos. O abandono social é uma realidade,
Como eu já disse, por isso a gente apela aí para as leis humanas, para que haja inclusão social. Entretanto, não cumprir a lei divina é bem pior. Marcos, capítulo 12, versículo 28, anote para você depois ler em casa, eu vou ler rapidinho. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é este, escute, ó Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo mandamento é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Por que o mundo não ama como deveria? Porque o mundo não se ama. Queridos, o modo de vida do mundo, o que eu estou chamando do mundo? Daqueles que não têm Cristo. Não estou falando de igreja e fora da igreja. Porque dentro da igreja tem gente que ainda é do mundo. Não entendeu sobre salvação, mas eu estou falando de pessoas que entenderam de salvação. O que o mundo faz conosco? Nos ensina a destruir o corpo. Prostituição, drogas, né? Não, você faz o que você quiser, o corpo é seu. Eu contei aqui o relato da orelha furada, do alargador de orelha, aí fui explicando sobre, não, pastor, isso é cultura, tá bom, não estou falando que é pecado, ou que não vai para o céu, esqueça isso, irmão. Mas o mundo ensina a gente a fazer o que quiser com o corpo. Passamos ontem num local muito bonito, por sinal, que fazia tatuagens, né? Era um salão de cabelo, barba, tatuadores, um lugar muito lindo, enorme, um luxo só. Aí passamos, tinha um vidro e ali tinha uma pessoa fazendo tatuagem, já tinha várias, estava fazendo mais uma. Aí próximo tinha uma sem tatuagem nenhuma, aí você vê uma diferença assim. Mas a gente entendeu que aquela pessoa ia querer fazer também uma. Por que ela pensa assim? Porque ela faz parte de um pensamento que incentiva, irmãos. Não que... Mas peraí, pensa comigo. Repito, não estou falando que é pecado ou que não leva você para o céu. Mas o pensamento secular faz o que você quiser do seu corpo. Quando você pergunta o viciado por que ele toma pico na veia, porque ele vai dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Quando você pergunta a alguém que se prostitui, por que você faz isso? Deu vontade, é o corpo. Isso não vem da alma. Então o pensamento secular não é amar a si mesmo, que dirá amar o próximo. Ou, quem é o nosso próximo? Esse que está aí pertinho de você hoje. Quando você sair daqui, você vai ter outros próximos a você. Então, veja como a gente tem que dividir isso. E o abandono parental? É mais grave ainda. Porque há pessoas que evitam estar em lugares onde estará uma pessoa autista. Você sabia disso? Fulano vai? Então não vou não. Não dá, não sei. Eu ouvi isso de uma pessoa cristã que falava de uma família, de um autista que já tem uns 30 e poucos anos, e ele realmente é inquieto, sabe? Ele não para, mas é um adulto. Aí você olha para ele, se ele não fizer nenhum movimento, você não diz que ele tem alguma diferença, mas ele anda por todo lado, ele faz assim, né? Aí ele anda e vai, aí às vezes levanta o pé, aí o estudo vai mostrando como é o comportamento e tal. E aí eu falei assim, olha, vamos em tal lugar, assim, a pessoa, mas fulano vai estar? Eu disse, provável. Ai, pastor, não leva mal, não. Nem falou pastor porque era próximo, né? Era amigo, família e tal. Eu disse, Jarbas, não vou, não. Eu falei, por quê? Poxa, vai ser tão legal. É porque fulano vai. Eu falei, e daí? Olha que a cabeça da pessoa já estava, eu não quero estar num lugar em que aquela outra pessoa vai estar. Quer exclusão pior do que essa? Misericórdia. É inadmissível que na igreja, na família de fé, existam casos assim. Muitas vezes a família que convive com uma criança, um adulto autista, ela quer encontrar na igreja um momento de paz. E a pergunta que devemos fazer especificamente para esta igreja, cada um de nós, será que as famílias de autistas que chegarem para nós encontrarão empatia, paz, amor e acolhimento de todos? Não é só de um, não é só do pastor. Não sei se nós podemos responder isso.
A igreja não pode ser uma família alienada quanto ao problema da falta de empatia. O problema não é o autismo, é a falta de empatia com as famílias de autistas e com o próprio autista. Isso é um problema que nós precisamos resolver. A igreja precisa ser uma rede de apoio. Sabe o que é rede? É quando alguém, né? Você pensa de rede de pesca? Pode ser, mas tá pegando fogo, 10º andar, bombeiro não consegue chegar, estica a rede, se joga. A igreja está ali para segurar a rede. Você pode dizer amém? Eu gostaria muito que você segurasse essa rede comigo. Porque nós estamos vivendo tempos em que vamos precisar abraçar muitas famílias. E não é só sobre o autismo. O autismo é só a deixa para a gente aprender. Se for assim, a gente consegue encontrar bons resultados. Por quê, pastor? Porque, às vezes, e aí eu vou excluir-me desse pensamento que é próprio dos profissionais da área de saúde, saúde mental, há métodos. Mas eu vou dar um método infalível para a igreja. Abraçar. Para abraçar alguém não há método. Quando a gente abraça, a gente envolve a pessoa no nosso mundo e estamos nos envolvendo no mundo dela. E não digo abraçar o autista em si, porque o próprio autista, em alguns casos, não gosta de ser abraçado. Tá? Isso é estudo, não sou eu que estou dizendo. Mas a família do autista precisa ser abraçada. Diga amém por isso, irmãos. O mundo espera que esse comportamento da igreja seja, sim, um diferencial. O diferencial precisa estar na igreja. Não tem método. Não, apenas o abraço. Paulo escreve sobre isso, e eu vou ler 2 textos para encerrarmos. Paulo escreve sobre isso, Romanos capítulo 8, versículo 19, perdão. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo espera ver na igreja o lugar de acolhimento total. Estava aqui durante a semana e me aproximou um rapaz pedindo alimentos. Porque ele olha para a igreja e entende que a igreja vai ser acolhedora. As pessoas enxergam na igreja um lugar de acolhimento. Se há direitos e obrigações sobre isso, esquece. Estamos falando da empatia. Então eu gostaria muito que esta igreja fosse vista como uma igreja acolhedora e que você, que é parte integrante da igreja, abrace as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão. Deixa Deus tratar, todos nós juntos. Amém? E o último texto é que o apóstolo Pedro assina embaixo o que Paulo disse. Na carta, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Diga glória a Deus. Se você é um cristão, convertido a Cristo de verdade, cheio do Espírito Santo, e na sua razão entende que precisa dar respostas a esse mundo, então nós estaremos no caminho certo. Amém? Você pode se colocar de pés. Quero orar por você. Nesse momento, há muitos desesperados que precisam da nossa esperança de Cristo. Esperança de Cristo. Quero muito convidar você a abraçar essa causa, independente de como faremos, mas esteja preparado para abraçar. O Senhor está sempre preparando o melhor para os seus filhos, independente do que o momento hoje revele. E abraçar essa causa da família atípica é responsabilidade nossa, irmãos. Não é do mundo. Não fique esperando leis para isso. Já existe a lei de Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você deseja investir na igreja, e eu estou abrindo aqui a oportunidade de você fazer disso um ministério, tá? Daqui para frente a igreja tem que pensar assim. Ministério de louvor, ministério de anciãos. Vamos criar o ministério do abraço. Olha aí. Ministério do abraço, pastor,
pessoas que se especializaram em abraçar causas específicas. O autista, o homossexual, o viciado. O ministério do abraço está acima de tudo. Deus é bom para conosco. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta linda manhã de domingo, Senhor. Em primeiro lugar, para estarmos em comunhão com a família de fé, na presença do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado pela Tua palavra, dá-nos razão e entendimento para abraçarmos esta causa. Não queremos fazer isso daqui a 1 ano, no próximo Abril Azul, mas que ao sairmos daqui possamos investigar, identificar, cuidar, incluir, abraçar, que possamos verdadeiramente fazer isso debaixo de uma linda obediência que trará abundantes frutos bons na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Vamos